A jovem professora ajudou um homem idoso que não estava se sentindo bem, e quando ele olhou para ela ficou sem palavras com o que viu. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. O Sr. Mário acordou cedo hoje. Não foi, Dona Selma? Sim. Parece que ele está se recuperando mais da dor do luto. Esta era a conversa de duas vizinhas, amigas do Sr. Mário, um idoso de 60 anos, que há 6 meses havia perdido a sua amada esposa, Bianca. Elas conversavam na varanda, enquanto observavam Mário caminhar lentamente pelo jardim da frente de sua casa. Dona Selma e Dona Jurema eram amigas de longa data do casal e estavam sempre preocupadas com o bem-estar de Mário. Você acha mesmo que ele está melhorando? Perguntou Dona Jurema, ajeitando o xale nos ombros. Acho que sim, respondeu Dona Selma, com um sorriso leve. Mas ainda é difícil para ele. Perder alguém com quem você passou a vida inteira não é fácil. Mário acordava todos os dias bem tarde. O sentimento de luto era devastador. Ele não conseguia se imaginar sem sua amada Bianca. Todos os dias ele imaginava ela ali ao seu lado. A casa estava cheia de lembranças, fotos nas paredes, objetos que pertenciam a ela, o cheiro suave do perfume que ela costumava usar ainda impregnado nos cantos dos cômodos. Certo dia, enquanto Mário estava sentado no sofá da sala, olhando para uma fotografia de Bianca em um porta-retratos, ele ouviu uma leve batida na porta. Era Dona Selma, trazendo um prato de biscoitos frescos. Bom dia, seu Mário, disse ela, entrando com um sorriso caloroso. Fiz alguns biscoitos e pensei que talvez o senhor gostasse de provar. Ah, Dona Selma, muito obrigado, respondeu Mário, esforçando-se para sorrir. A senhora é sempre tão gentil. Eles se sentaram na cozinha, e Dona Selma serviu chá para ambos. Mário observava os biscoitos na mesa, lembrando de como Bianca adorava aquele tipo de mimo. Eu estava pensando, seu Mário, começou Dona Selma, hesitante. Talvez o senhor devesse sair um pouco mais, ver as pessoas, tentar se distrair. Sei que é difícil, mas pode ajudar. Mário suspirou profundamente. Ele sabia que ela estava certa, mas a ideia de sair e enfrentar o mundo sem Bianca ao seu lado parecia insuportável. Eu sei, Dona Selma, disse ele, finalmente. Mas é tudo tão vazio sem ela. A casa, a rua, até mesmo este chá. Tudo me lembra dela. Dona Selma segurou a mão de Mário com carinho. A dor nunca vai embora completamente, seu Mário, mas com o tempo, ela pode se transformar em algo mais suportável. E tenho certeza de que Bianca gostaria que o senhor continuasse vivendo, encontrando pequenas alegrias. Nos dias seguintes, Mário tentou seguir o conselho de Dona Selma. Ele começou a dar pequenas caminhadas pelo bairro, sempre observando o movimento das ruas, as crianças brincando, os pássaros cantando nas árvores. No entanto, ao voltar para casa, a solidão o envolvia novamente. Ele se sentava no sofá, olhava para as fotos de Bianca e desabava em lágrimas, sentindo a tristeza abalar sua alma. Uma tarde, ao voltar de uma dessas caminhadas, ele encontrou Dona Jurema esperando por ele na varanda. Boa tarde, seu Mário, disse ela, acenando. Como foi o passeio? Foi bom, Dona Jurema, respondeu ele, sentando-se ao seu lado. Estou começando a apreciar essas caminhadas. Eles conversaram por um tempo, relembrando histórias antigas e rindo das lembranças que compartilhavam. Foi a primeira vez, desde a morte de Bianca, que Mário se permitiu sorrir de verdade. Mas assim que entrou em casa, o peso da ausência de Bianca voltou com força total. Ele caiu de joelhos no chão da sala, chorando inconsolavelmente, sentindo-se ainda mais triste por ter tentado ser feliz sem ela. Certa manhã, Mário decidiu visitar a padaria onde ele e Bianca costumavam ir aos domingos. Ao entrar,
foi recebido com sorrisos calorosos dos funcionários que o conheciam há anos. Seu Mário! Quanto tempo! Exclamou a atendente, Ana. Sente-se, vou preparar o café especial que a senhora Bianca tanto gostava. Enquanto esperava, Mário observou as outras pessoas na padaria, famílias, casais, amigos rindo e conversando. Ele se sentiu um pouco menos sozinho, sabendo que a vida continuava ao seu redor. Quando Ana trouxe o café e os pãezinhos, ele sorriu e agradeceu. Obrigado, Ana. Estes pequenos gestos significam muito para mim. Estamos aqui para o que precisar, seu Mário, disse ela, com um sorriso compreensivo. Mais tarde, enquanto caminhava de volta para casa, Mário encontrou Dona Selma no jardim. Ela estava cuidando das flores e sorriu ao vê-lo. Como foi na padaria, seu Mário? Foi bom, Dona Selma. Muito bom, na verdade. Estar lá trouxe tantas lembranças, mas de uma forma boa. Dona Selma sentiu, satisfeita. Fico feliz em ouvir isso, seu Mário. A senhora Bianca sempre adorava aqueles momentos. Mas, novamente, ao entrar em casa, a realidade de sua solidão o atingiu como uma onda implacável. Ele se dirigiu ao quarto que dividia com Bianca, deitou-se na cama ainda impregnada com o cheiro dela, e chorou até adormecer, sentindo-se um pouco mais triste por ter tentado se distrair sem sucesso. Nos dias seguintes, Mário começou a se envolver mais com a comunidade local. Ele se ofereceu para ajudar no centro comunitário, ensinando as crianças a jogar xadrez, um jogo que ele e Bianca adoravam jogar juntos. As crianças adoravam suas histórias e sua paciência, e Mário sentia uma renovada sensação de propósito. Porém, sempre que voltava para casa, o vazio e a tristeza o aguardavam. Uma tarde, após uma aula de xadrez particularmente animada, Mário estava arrumando as peças do tabuleiro quando uma das crianças, uma menina chamada Clara, se aproximou. Seu Mário, a minha mãe disse que o senhor perdeu alguém muito especial. Eu também perdi meu avô no ano passado. Acha que eles estão juntos no céu? Mário ficou tocado pela pergunta sincera da menina. Ele sorriu e acariciou levemente a cabeça dela. Acho que sim, Clara. Acredito que eles estão em um lugar bonito, olhando por nós e torcendo para que sejamos felizes. Clara sorriu e o abraçou. Obrigada, seu Mário. Eu gosto muito de vir aqui e jogar xadrez com o senhor. Esses pequenos momentos de conexão começaram a curar lentamente as feridas no coração de Mário. Ele encontrou conforto nas novas amizades e nas atividades que preenchiam seus dias. No entanto, ao retornar para casa, a realidade da perda o atingia com força, e ele chorava, sentindo-se culpado por encontrar momentos de alegria sem Bianca ao seu lado. Num sábado ensolarado, enquanto cuidava do jardim, ele ouviu uma voz familiar. Seu Mário. Era Ana, a atendente da padaria. Estamos organizando uma feira de rua no próximo fim de semana. Gostaríamos muito que o senhor fosse um dos nossos convidados de honra. Mário ficou surpreso e honrado com o convite. Eu? Convidado de honra? Mas por quê? Ana sorriu. Porque o senhor é uma parte importante desta comunidade. Sua força e resiliência inspiram a todos nós. Mário sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão e alegria. Eu ficaria honrado, Ana. Muito obrigado. Ao retornar para casa, Mário sentou-se no sofá, segurando uma foto de Bianca. Eu estou tentando, meu amor, sussurrou ele. Tentando viver e encontrar a felicidade novamente. Eu sei que você está comigo, sempre. E assim, com o passar dos dias, Mário continuou a encontrar pequenas razões para sorrir, cercado pelo amor e apoio de seus amigos e da comunidade. O luto ainda fazia parte de sua vida, mas ele estava aprendendo a viver com ele,
mantendo viva a memória de Bianca em seu coração, enquanto abraçava as novas possibilidades que a vida lhe oferecia. Mesmo que a tristeza ainda o abalasse, ele continuava tentando, dia após dia, na esperança de que um dia a dor se transformasse em uma saudade doce e suportável. Um pouco longe dali, uma linda jovem caminhava tranquilamente para o trabalho. Ela tinha mais ou menos 25 anos. Seu nome era Bruna. A moça parecia ser pura energia. Ela acordava cedo todos os dias, fazia um maravilhoso café da manhã e ia trabalhar. Após o trabalho, Bruna ia direto para a faculdade. Ela estava no último semestre e já estava estagiando como professora em um colégio para adolescentes. Naquela manhã, o sol brilhava intensamente e o ar estava fresco, enchendo Bruna de uma sensação de renovação e esperança. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas, ela acenava para conhecidos e trocava sorrisos com os vizinhos. Ao chegar na escola onde estagiava, foi recebida pela diretora, Dona Marília, uma mulher severa, mas justa. "Bom dia, Bruna", disse Dona Marília, ajustando os óculos na ponta do nariz. "Pronta para mais um dia desafiador?" "Bom dia, Dona Marília", respondeu Bruna com entusiasmo. "Sempre pronta. Adoro estar aqui." "Sei disso, minha querida." "Seu entusiasmo é contagiante", disse a diretora com um sorriso raro, mas sincero. O trabalho como professora estagiária não era fácil, mas era desafiador para Bruna e ela amava desafios. Ensinar era o que ela mais gostava na vida. Sua sala de aula estava sempre cheia de energia, e mesmo os alunos mais difíceis pareciam se encantar com sua paixão e dedicação. Naquele dia, ela tinha planejado uma aula especial sobre a Revolução Industrial, e os alunos estavam animados para aprender algo novo de forma interativa. "Classe, hoje vamos viajar no tempo e entender como a Revolução Industrial mudou o mundo", anunciou Bruna, com um brilho nos olhos. Os alunos se inclinaram para a frente, curiosos e interessados. Durante a aula, ela usou imagens, vídeos e até alguns objetos antigos para ilustrar seu ponto. Os adolescentes estavam engajados, fazendo perguntas e participando ativamente. Após o término das aulas, Bruna organizou seus materiais e se preparou para ir para a faculdade. O seu salário mal dava para pagar as contas, mas ela conseguia se virar bem. Enquanto caminhava para a faculdade, ela pensava em sua avó, que sempre dizia que educação era o caminho para um futuro melhor. Os pais de Bruna faleceram quando ela ainda era muito jovem, mas sua avó a criou sozinha com bastante dificuldades. A avó, Dona Teresa, era uma mulher forte e determinada, que fez tudo ao seu alcance para dar uma vida digna à neta. "Minha querida Bruna", costumava dizer Dona Teresa, "nunca deixe que as dificuldades da vida te façam desistir dos seus sonhos. Você é forte e capaz de qualquer coisa." Essas palavras ecoavam na mente de Bruna enquanto ela se esforçava para balancear trabalho, estudos e sua vida pessoal. Ela sabia que a avó tinha depositado nela todas as suas esperanças e sonhos. Na faculdade, Bruna encontrou seus amigos no corredor. "Ei, Bruna!", chamou Ana, uma de suas melhores amigas. "Como foi seu dia na escola?" "Foi ótimo, Ana." Os alunos estavam super interessados na aula sobre a Revolução Industrial. Foi incrível ver o entusiasmo deles. "Isso é fantástico", respondeu Ana. "Você realmente tem um dom para ensinar." As palavras de encorajamento dos amigos eram sempre bem-vindas. Após as aulas na faculdade, Bruna voltava para casa exausta, mas satisfeita com o dia produtivo. A casa que ela herdara de sua avó era simples, mas acolhedora. As paredes estavam adornadas com fotos de família e lembranças dos tempos felizes com Dona Teresa. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho e estudos, Bruna se sentou no sofá da sala, segurando uma velha foto de sua avó. Ela sentia uma saudade profunda.
Ah, vovó, sussurrou ela para a foto, como eu queria que você estivesse aqui para ver o que estou conquistando. Sinto tanto a sua falta. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela se lembrava das histórias que a avó contava, das risadas e do amor incondicional que sempre a envolveu. Mas, mesmo na tristeza, Bruna sabia que sua avó ficaria orgulhosa de sua determinação e coragem. Certa noite, enquanto revisava suas anotações para uma apresentação na faculdade, Bruna ouviu uma batida na porta. Era seu amigo de infância, Pedro, que havia trazido uma torta para compartilhar. Bruna, pensei que você gostaria de uma pausa, disse Pedro, sorrindo. Lembrei que você adora torta de maçã. Pedro. Que surpresa maravilhosa! Exclamou Bruna, abrindo a porta. Entre, por favor. Estava mesmo precisando de uma pausa. Eles se sentaram à mesa da cozinha, e Pedro cortou a torta enquanto Bruna servia 2 xícaras de chá. Como você está se saindo com o estágio e a faculdade? Perguntou Pedro, curioso. Está sendo difícil, mas recompensador, respondeu Bruna. Sinto que estou realmente fazendo a diferença na vida dos meus alunos. E isso faz tudo valer a pena. Pedro olhou para Bruna com admiração. Você sempre foi determinada e cheia de energia. Tenho certeza de que sua avó estaria muito orgulhosa de você. Bruna sorriu, sentindo o calor das palavras de Pedro aquecer seu coração. Obrigada, Pedro. Isso significa muito para mim. Conforme a noite avançava, eles conversaram sobre o passado, lembrando das aventuras de infância e das lições que aprenderam ao longo dos anos. Bruna sentiu-se revigorada e grata pelo apoio constante dos amigos. Nos dias seguintes, Bruna continuou sua rotina intensa. Levantava-se cedo, preparava um café da manhã caprichado e seguia para a escola. Mesmo nos dias mais difíceis, ela se esforçava para manter o entusiasmo e a energia, sabendo que seus alunos contavam com ela. Durante uma reunião de professores, Dona Marília elogiou o trabalho de Bruna. Gostaria de parabenizar a nossa estagiária, Bruna, pelo excelente trabalho que tem feito com os alunos. A dedicação e a paixão que ela demonstra são inspiradoras para todos nós. Bruna sentiu um nó na garganta de emoção e agradeceu com um sorriso tímido. Ao final do dia, Bruna caminhou até o ponto de ônibus, onde encontrou sua amiga Ana. Você ouviu o que Dona Marília disse na reunião? Perguntou Ana, animada. Sim, ouvi, respondeu Bruna, ainda um pouco surpresa. Foi tão inesperado. Fico feliz que meu trabalho esteja sendo reconhecido. E merece ser, disse Ana. Você trabalha tão duro e nunca desiste, mesmo com todas as dificuldades. Isso é admirável. Bruna sorriu, sentindo-se grata pelo apoio e reconhecimento. Ela sabia que o caminho não era fácil, mas estava determinada a continuar lutando pelos seus sonhos e pelo legado de sua avó. Uma tarde, após um dia especialmente cansativo, Bruna chegou em casa e encontrou uma carta no correio. Era uma carta de sua antiga professora, Dona Clara, que sempre foi uma grande inspiração para ela. Querida Bruna, ouvi sobre seu progresso e o quanto você tem se dedicado à sua carreira de professora. Sempre soube que você faria grandes coisas. Continue lutando e acreditando em si mesma. Com carinho, Dona Clara. Bruna leu a carta várias vezes, emocionada com as palavras de sua mentora. Ela guardou a carta em um lugar especial, como um lembrete de que estava no caminho certo. Com o passar do tempo, Bruna continuou enfrentando desafios, mas sempre com a cabeça erguida e o coração cheio de esperança. Ela sabia que a jornada era árdua, mas estava determinada a fazer a diferença e honrar a memória de sua avó, que sempre acreditou nela. E assim, dia após dia, Bruna seguia em frente, inspirando a todos ao seu redor com sua coragem, determinação e amor pela educação. Uma certa manhã, o Sr. Mário acordou com uma sensação estranha.
Ele havia sonhado com sua falecida esposa, Bianca, e no sonho, ela o confortava e dizia para que ele seguisse em frente. Bianca o abraçava e, no calor daquele abraço, Mário sentia a paz que há muito não encontrava. Acordou com o coração apertado, mas com uma determinação que não sentia há meses. Sentado na beira da cama, Mário olhou em volta do quarto que um dia compartilhara com Bianca. As lembranças eram dolorosas, mas naquele momento ele sentiu que precisava fazer algo. Sentia que sua amada estava preocupada com ele, pedindo-lhe que não se entregasse à tristeza. Com um suspiro profundo, ele decidiu que era hora de recomeçar. "Está bem, meu amor", murmurou Mário, olhando para o retrato de Bianca na mesinha de cabeceira. "Eu vou tentar." Levantou-se e foi até a garagem, onde estava guardado o carro velho que Bianca tanto amava. Aquele carro estava tão velho, mas tão velho que Mário não tinha certeza de que ele funcionara novamente. Era um Chevrolet Bel azul, ano 1956, que os dois haviam restaurado juntos. Cada detalhe daquele carro carregava memórias de viagens, risos e momentos felizes. "Vamos lá, meu velho amigo", disse Mário ao carro, com um sorriso melancólico. "Vamos ver se ainda tem um pouco de vida em você." Com uma vassoura, Mário começou a limpar o pó acumulado no carro. Cada movimento trazia à tona uma memória diferente. Ele se lembrou de Bianca, com o cabelo ao vento, sorrindo enquanto dirigia. Após limpar o carro, foi até o posto de gasolina mais próximo e comprou combustível. Encheu o tanque com cuidado e, para sua alegria, o carro ligou com um ronco rouco, mas vivo. "Você conseguiu, Mário!" exclamou para si mesmo, sentindo uma onda de felicidade e nostalgia. Assim que ele abriu os portões da garagem de sua casa, todos os vizinhos ficaram impressionados, pois fazia algum tempo que aquele carro não saía dali. Dona Selma e Dona Jurema, que estavam conversando na varanda, observaram com sorrisos nos rostos. "Olha só quem está saindo para dar uma volta", disse Dona Selma, apontando para Mário. "É o senhor Mário. E ele está com aquele carro velho", exclamou Dona Jurema, surpresa. Mário saiu dirigindo, sorrindo e buzinando para os vizinhos. Sentia-se rejuvenescido, como se a presença de Bianca estivesse ali, ao seu lado, incentivando-o. Todos ficaram felizes por ele dar um passo à frente. Ele acenava para as pessoas e sentia uma conexão renovada com o mundo ao seu redor. "Vai com Deus, seu Mário!" gritou um vizinho, levantando o chapéu em sinal de respeito. Ele foi dirigindo para o local onde conheceu Bianca. Era uma escola velha e antiga, que existia há muito tempo. Ao chegar lá, Mário estacionou o carro e desceu, sentindo uma onda de emoções. Ele caminhou pelo pátio da escola, observando a alegria dos jovens ali. Quanta energia, ele pensou. Ele se viu ali ainda garoto, quando conheceu Bianca. Mário sentou-se em um banco de pedra no pátio, e as lembranças começaram a invadi-lo. Lembrou-se do primeiro olhar trocado com Bianca, das mãos que se tocaram timidamente, dos risos compartilhados nos corredores. "Lembro como se fosse ontem", disse Mário em voz alta, sem se importar se alguém o ouvisse. "Você estava tão linda naquele vestido azul." Enquanto estava perdido em seus pensamentos, um grupo de adolescentes passou correndo ao seu lado, rindo e brincando. Uma jovem parou ao ver o idoso sentado ali e se aproximou, curiosa. "Oi, senhor. Está tudo bem?" perguntou a menina, com um sorriso gentil. Mário olhou para ela e viu nos olhos dela a mesma vivacidade que ele via nos olhos de Bianca quando eram jovens. "Está tudo bem, sim, minha querida", respondeu ele, com um sorriso. "Só estou revivendo algumas boas memórias." A menina sorriu e acenou antes de correr para se juntar aos amigos. Mário sentiu uma ponta de esperança ao ver a juventude e a energia daqueles jovens. Ele sabia que, embora sua amada Bianca não estivesse mais ao seu lado fisicamente,
ela vivia em suas lembranças e no impacto que tiveram um sobre o outro. Passou um tempo ali, observando os alunos e refletindo sobre sua vida. Sentado naquele banco de pedra, ele percebeu que cada detalhe daquela escola trazia lembranças de sua juventude, do amor que ele e Bianca compartilharam, e das promessas que fizeram um ao outro. Mário olhou para o céu, deixando as lágrimas escorrerem livremente por seu rosto enrugado. Ele sabia que seguir em frente não seria fácil, mas por Bianca, ele estava disposto a tentar. Fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o aroma das flores do jardim ao redor, misturado com a brisa suave que acariciava seu rosto. De repente, uma mão tocou o ombro de Mário. Ele se sobressaltou e se virou rapidamente. Olá! Tudo bem com o senhor? Precisa de ajuda? Perguntou uma jovem mulher, com um sorriso gentil no rosto. Mário ficou chocado. A jovem mulher que estava ali era idêntica à sua falecida esposa, Bianca. A semelhança era impressionante. Ele cambaleou para trás e se sentou no banco de pedra, tentando processar o que estava vendo. O senhor está bem? Insistiu a jovem, com preocupação na voz. Qual o seu nome, minha querida? Perguntou Mário, ainda atordoado. É Bruna. Eu sou professora estagiária aqui neste colégio, respondeu a moça, com um olhar curioso. Mário balançou a cabeça, tentando afastar a confusão de sua mente. Me perdoe, por favor. Meu nome é Mário. Eu estudei aqui na juventude com a minha falecida esposa, disse ele, com a voz embargada. Mário tirou uma foto do bolso e mostrou a Bruna. Era uma imagem de Bianca, jovem e radiante, exatamente como Bruna parecia agora. Ao ver a foto, Bruna ficou em choque. Meu Deus! Exclamou Bruna. Esta senhora da foto. Ela é idêntica à minha falecida avó. Os dois ficaram em silêncio por alguns minutos, processando a incrível coincidência. O alarme de início das aulas soou, interrompendo o momento. Bruna olhou para o relógio, visivelmente inquieta. Eu tenho que ir dar aula agora, mas eu adoraria conversar mais com o senhor. Podemos nos encontrar no horário do almoço? Perguntou Bruna, ainda surpresa. Claro, minha querida. Também quero entender por que sua avó se parece tanto com minha esposa, concordou Mário. Com um último olhar para Mário, Bruna se apressou para a sala de aula. Mário se levantou lentamente e dirigiu-se ao carro, decidido a voltar para casa e retornar ao colégio mais tarde. No entanto, ao tentar ligar o carro, ele não funcionava. O motor apenas roncava e morria. Parece que o destino quer que eu fique aqui, murmurou Mário, resignado. Ele decidiu esperar no carro até o horário do almoço. Sentado ali, ele olhou para a foto de Bianca novamente, sentindo uma mistura de emoções. A semelhança entre Bruna e Bianca era assombrosa. Ele se perguntou se aquilo poderia ser um sinal, uma maneira de Bianca continuar presente em sua vida. Enquanto esperava, Mário observava os alunos correndo pelo pátio, rindo e brincando. Ele lembrou-se de seus próprios dias de escola, de como conheceu Bianca ali mesmo, naquele colégio. A memória de seus risos e olhares tímidos fazia seu coração doer de saudade, mas também trazia um conforto inesperado. Quando finalmente o sino tocou anunciando o fim das aulas da manhã, Mário viu Bruna sair apressada do prédio e vir em sua direção. Ela estava claramente ansiosa para continuar a conversa. Desculpe a demora, Sr. Mário. Minha aula acabou de terminar, disse ela, respirando um pouco mais rápido. Sem problema, Bruna. Eu fiquei aqui pensando em como essa coincidência é incrível, respondeu Mário, sorrindo levemente. Eles se sentaram novamente no banco de pedra, prontos para descobrir mais sobre essa estranha conexão entre suas famílias. Minha avó sempre me contava histórias da juventude dela, mas nunca mencionou nada sobre uma mulher que se parecia tanto com ela, começou Bruna.
E sua esposa, Bianca, como era ela? Mário sorriu com carinho ao falar de Bianca. Bianca era a pessoa mais maravilhosa que já conheci. Forte, gentil, cheia de vida. Nós nos conhecemos aqui, nesse colégio. Desde o primeiro momento que a vi, soube que ela era especial. Casamos pouco depois de nos formarmos e passamos a vida juntos até que ela faleceu, há alguns meses. Bruna ouviu com atenção, e seus olhos se encheram de lágrimas. Minha avó, Teresa, também era muito especial. Ela me criou depois que meus pais faleceram. Sempre dizia que eu tinha o mesmo espírito aventureiro dela. Ela faleceu há alguns anos, mas deixou uma marca profunda em mim. Mário sentiu uma conexão instantânea com Bruna. Havia algo reconfortante em compartilhar suas histórias, em ver como suas vidas estavam entrelaçadas de maneiras inesperadas. Sabe, Bruna, acho que talvez minha querida esposa Bianca e sua avó se conheceram de alguma forma. Não acredito que seja apenas uma coincidência, disse Mário, pensativo. Bruna assentiu. Também acredito nisso, Sr. Mário. Talvez haja mais coisas sobre nossas famílias que não sabemos. Podemos tentar descobrir juntos. A ideia de descobrir mais sobre a conexão entre Bianca e Teresa encheu Mário de uma nova energia. Ele sentiu que estava finalmente dando um passo à frente, não só por ele, mas por Bianca também. Vamos fazer isso, Bruna. Vamos descobrir o que nos une, disse ele, determinado. Combinado, Sr. Mário. Podemos começar procurando por velhos registros e fotos em casa. Talvez haja algo que possamos encontrar, sugeriu Bruna. Mário concordou, sentindo-se mais vivo do que há muito tempo. Eles se despediram com a promessa de se encontrarem novamente no dia seguinte para iniciar sua busca. Enquanto Bruna voltava para suas aulas da tarde, Mário se sentou no carro novamente, desta vez com um propósito renovado. Ele sabia que sua jornada estava apenas começando, mas, pela primeira vez em meses, sentia que estava pronto para seguir em frente, com a memória de Bianca ao seu lado e a nova amizade com Bruna para guiá-lo. Quando chegou em casa de noite, Bruna decidiu procurar nas coisas de sua avó alguma coisa que lhe desse alguma pista sobre a conexão entre sua avó e a falecida esposa de Mário, Bianca. Será que a vovó tinha uma irmã gêmea? Esta é a única coisa que se passava na mente de Bruna. Ela começou a vasculhar os antigos baús e caixas guardados no sótão. Entre álbuns de fotos, cartas antigas e objetos de valor sentimental, Bruna procurava qualquer indício que esclarecesse a misteriosa semelhança entre Bianca e Teresa. A cada item que passava por suas mãos, a curiosidade e a ansiedade aumentavam. Após algumas horas de busca incansável, Bruna finalmente encontrou uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Era sua avó Teresa, com aproximadamente 10 anos, e ao lado dela, uma menina da mesma idade, com a mesma aparência. Bruna ficou incrédula. Atrás da foto, havia uma mensagem escrita à mão: "Eu nunca vou te esquecer, minha querida irmã." Meu Deus, sussurrou Bruna, sentindo o coração acelerar. É isso mesmo. A vovó tinha uma irmã gêmea. Mas por que ninguém nunca soube da existência dessa irmã? Por que sua avó manteve esse segredo durante toda a vida? Bruna sentou-se no chão do sótão, segurando a foto com cuidado, enquanto tentava processar essa revelação. Ela sabia que precisava compartilhar essa descoberta com Mário o mais rápido possível. Enquanto isso, em sua casa, Mário também estava ocupado buscando respostas. Ele havia decidido olhar nos diários de Bianca, algo que ele jamais ousara fazer antes, por respeito à privacidade dela. Mas agora, sentia que precisava entender o passado de sua esposa para resolver o mistério. Sentado na poltrona da sala, Mário abriu um dos diários de Bianca, aquele que parecia ser de quando ela era criança. Ele começou a ler, sentindo-se como um intruso em um mundo privado. As páginas eram cheias de sentimentos e reflexões que ele nunca conhecera.
E então, lá estava a verdade. Bianca e Teresa tinham sido abandonadas pelos pais e acabaram em um orfanato. Lá, foram bem cuidadas, mas foram adotadas por famílias diferentes, e infelizmente, as gêmeas foram separadas. Mário sentiu um aperto no coração. Ele sabia que agora tinha uma sobrinha, que era a cópia de sua esposa e cheia de energia. Bruna seria a filha que ele jamais teve com Bianca. Ele olhou para o relógio e percebeu que precisava falar com Bruna. Pegou o telefone e começou a discar o número que Bruna havia lhe dado, mas a ligação não completava. A emoção era grande, e seus dedos tremiam ao tentar novamente. Simultaneamente, Bruna também tentava ligar para Mário, mas a linha estava ocupada ou não completava. A frustração e a ansiedade aumentavam a cada tentativa. Ela precisava compartilhar essa descoberta com ele, precisava entender mais sobre essa conexão entre suas famílias. Finalmente, após várias tentativas, a ligação se completou. Alô? Disse Mário, com a voz ansiosa. Senhor Mário. Sou eu, Bruna, respondeu ela, com alívio. Tenho algo muito importante para lhe contar. Eu também, minha querida. Encontrei algo nos diários de Bianca, disse ele, sentindo o coração acelerar ainda mais. Eu encontrei uma foto da minha avó, Teresa, com uma menina que é idêntica a ela. Atrás da foto, estava escrito que elas eram irmãs. Irmãs gêmeas, Senhor Mário. Bruna explicou, sua voz cheia de emoção. Bianca escreveu em seu diário que ela e Teresa foram separadas quando crianças, após serem adotadas por diferentes famílias. Elas foram abandonadas pelos pais e cresceram em um orfanato antes de serem separadas, disse Mário, com a voz trêmula. Isso explica tudo, murmurou Bruna, com os olhos cheios de lágrimas. A semelhança, a conexão que senti. Minha avó e sua esposa eram irmãs. Mário sentiu uma onda de emoções o inundar. A dor da perda de Bianca misturava-se com a alegria de descobrir uma nova família. Bruna, minha querida, isso significa que somos família, disse ele, emocionado. Você é a filha que Bianca e eu nunca tivemos. Sinto que o destino nos uniu por um motivo. Eu sinto mesmo, Senhor Mário. Estou tão feliz por termos nos encontrado, mesmo que sob circunstâncias tão estranhas. Bruna respondeu, sentindo uma profunda conexão com um homem que, de repente, fazia parte de sua vida de uma maneira tão significativa. Precisamos nos encontrar e conversar mais sobre isso. Há tanto que precisamos descobrir e compartilhar, disse Mário, tentando conter a emoção na voz. Sim, Senhor Mário. Vamos nos encontrar amanhã de manhã? Podemos ir ao café que fica perto do colégio. Bruna sugeriu, animada. Perfeito. Nos encontraremos lá. Boa noite, Bruna. Fique bem, disse Mário, com um sorriso que Bruna podia sentir do outro lado da linha. Boa noite, Senhor Mário. Até amanhã, respondeu Bruna, desligando o telefone com o coração cheio de esperança e expectativa. Naquela noite, tanto Mário quanto Bruna mal conseguiram dormir, ansiosos pelo encontro do dia seguinte. O peso das descobertas que fizeram trouxe um misto de tristeza e alegria, mas também uma nova perspectiva para ambos. Eles estavam determinados a descobrir mais sobre o passado de suas famílias e a honrar a memória de Bianca e Teresa de uma maneira especial. Mário passou a noite revirando mais coisas de Bianca, encontrando pequenos tesouros que ela guardava, cartas, bilhetes, lembranças de uma vida bem vivida. Ele sentia que, de alguma forma, Bianca estava guiando-o, ajudando-o a encontrar paz e propósito após sua partida. Bruna, por outro lado, ficou olhando a foto de sua avó e sua irmã gêmea. Ela nunca soubera dessa parte da vida de Teresa e se sentia triste por não ter tido a oportunidade de perguntar à avó sobre sua irmã. Mas agora, com Mário, ela tinha a chance de conhecer melhor essa história e manter viva a memória das duas irmãs.
Quando a manhã finalmente chegou, ambos estavam prontos para o encontro. O sol brilhava, trazendo uma sensação de renovação e esperança. Mário dirigiu até o café, sentindo-se mais leve do que nos últimos meses. Bruna chegou logo em seguida, com um sorriso nervoso, mas cheio de expectativa. Eles se encontraram na entrada do café, e Mário estendeu a mão, que Bruna apertou com carinho. Vamos descobrir tudo juntos, Sr. Mário, disse Bruna, com um brilho nos olhos. Sim, minha querida. Vamos honrar a memória de Bianca e Teresa da melhor maneira possível, respondeu Mário, sentindo que, finalmente, estava no caminho certo para a cura. Eles se sentaram em uma mesa próxima à janela, onde a luz do sol iluminava suavemente o ambiente. Pediram café e começaram a compartilhar as descobertas da noite anterior. Encontrei uma foto da minha avó Teresa com uma menina que parecia ser sua irmã gêmea, começou Bruna, mostrando a foto a Mário. Atrás da foto, estava escrito, eu nunca vou te esquecer, minha querida irmã. Mário olhou a foto com olhos cheios de emoção. Nos diários de Bianca, ela escreveu que ela e Teresa foram separadas quando crianças, após serem adotadas por diferentes famílias. Elas foram abandonadas pelos pais e cresceram em um orfanato antes de serem separadas, disse Mário, com a voz trêmula. Bruna suspirou, absorvendo a informação. Isso explica muita coisa, Sr. Mário. Mas por que nunca soubemos disso antes? Por que mantiveram esse segredo por tanto tempo? Antes que pudessem continuar a discussão, uma figura familiar entrou no café. Era Pedro, o amigo de infância de Bruna. Ele acenou e se aproximou com um sorriso amigável. Bruna. Senhor Mário. Que coincidência encontrá-los aqui, disse Pedro, sentando-se na mesa ao lado deles. Oi, Pedro. O que você está fazendo aqui? Perguntou Bruna, surpresa. Vim tomar um café antes do trabalho. E vocês? O que andam fazendo? Respondeu Pedro, com um tom casual. Bruna hesitou por um momento, mas decidiu contar. Estamos investigando algumas coisas sobre a minha avó Teresa e a esposa do Sr. Mário, Bianca. Descobrimos que elas eram irmãs gêmeas. Pedro pareceu surpreso, mas Mário notou uma leve tensão em seu olhar. Que descoberta interessante, disse Pedro, forçando um sorriso. E como vocês estão lidando com isso? Estamos processando tudo ainda. É muita informação para absorver, respondeu Mário. Após mais alguns minutos de conversa, Pedro se despediu, alegando ter um compromisso. Assim que ele saiu, Bruna virou-se para Mário. Alguma coisa não está certa. Senti um clima estranho quando mencionei sobre a investigação, disse ela, franzindo a testa. Concordo. Devemos ter cuidado. Talvez Pedro saiba mais do que aparenta, respondeu Mário, pensativo. Nos dias que se seguiram, pequenos eventos inexplicáveis começaram a acontecer. Bruna e Mário sentiam a presença de Bianca e Teresa de maneiras inexplicáveis, como visões, sonhos vívidos e objetos que se moviam sozinhos. Esses eventos os guiavam, ajudando-os a descobrir mais sobre o passado de suas famílias. Certa noite, Bruna teve um sonho vívido. Ela viu Teresa e Bianca, de mãos dadas, sorrindo para ela. Teresa falou: Bruna, você precisa ser forte. O perigo está mais perto do que você imagina. Confie em Mário e siga as pistas que deixamos para você. Bruna acordou com o coração acelerado. Ela sabia que precisava falar com Mário imediatamente. Ligou para ele e contou sobre o sonho. Precisamos ser cuidadosos, Bruna. Acho que devemos investigar mais a fundo. Vamos procurar por mais pistas nas coisas de Teresa e Bianca, sugeriu Mário. No dia seguinte, enquanto investigavam juntos, Bruna encontrou um antigo baú trancado no sótão da casa de Teresa. Dentro dele,
havia cartas e documentos que revelavam mais sobre a separação das gêmeas. Eles descobriram que a separação foi planejada por uma figura poderosa e influente que queria evitar que a fortuna da família fosse herdada pelas duas. Essa figura era um homem chamado Ricardo, que estava envolvido em atividades criminosas e acabou falecendo há alguns anos. "Isso é horrível!" exclamou Bruna. "Ricardo separou nossas avós e tirou tudo delas. E parece que a fortuna delas está nas mãos de outra pessoa agora. Precisamos descobrir quem", disse Mário. Mais tarde, enquanto investigavam os documentos, encontraram um nome que os chocou: Pedro. Descobriram que Pedro era o herdeiro da fortuna de Ricardo e estava tentando herdar a fortuna de Bruna. Para isso, ele precisava eliminar tanto Bruna quanto Mário. "Pedro, ele sempre esteve tão perto de mim. Não posso acreditar", disse Bruna, com lágrimas nos olhos. "Precisamos ser cuidadosos. Vamos nos proteger e descobrir como podemos desmascará-lo", disse Mário, determinado. Enquanto continuavam a investigação, os pequenos eventos sobrenaturais continuavam a ajudá-los. Portas que se fechavam sozinhas, objetos que caíam estrategicamente, visões e sonhos que guiavam seus passos. Bianca e Teresa estavam com eles, protegendo-os e guiando-os. Um dia, enquanto estavam na casa de Bruna, um vento forte abriu uma gaveta que parecia estar trancada. Dentro dela, havia um mapa e uma chave antiga. "Isso deve ser importante. Vamos seguir o mapa e ver onde ele nos leva", disse Mário. Seguindo as indicações do mapa, chegaram a um antigo depósito. Lá, encontraram mais documentos que incriminavam Pedro e revelavam a localização da fortuna escondida das gêmeas. "Com essas provas, podemos ir à polícia", disse Bruna, com um novo brilho de esperança nos olhos. "Sim, mas precisamos ter cuidado. Pedro é perigoso", alertou Mário. Eles decidiram passar a noite em segurança na casa de Mário, onde sentiam a presença protetora de Bianca e Teresa. Durante a noite, ambos tiveram sonhos vívidos onde suas amadas os encorajavam a seguir em frente e confiar no amor que compartilhavam. Ao acordar, sentiam-se fortalecidos e prontos para enfrentar Pedro. Sabiam que, com a ajuda de Bianca e Teresa, conseguiriam justiça e finalmente trariam paz às memórias de suas amadas. Na manhã seguinte, Bruna e Mário, com os documentos incriminadores em mãos, decidiram que era hora de agir. Eles foram à delegacia local e entregaram as provas ao delegado, explicando toda a situação e a conexão de Pedro com as atividades criminosas de Ricardo, bem como sua intenção de herdar a fortuna das gêmeas a qualquer custo. O delegado, impressionado com a quantidade de evidências e a gravidade da situação, prometeu agir rapidamente. Ele mandou uma equipe de policiais para investigar o depósito onde Bruna e Mário haviam encontrado os documentos e começou a preparar um mandado de prisão para Pedro. Enquanto isso, Bruna e Mário voltaram para casa, ainda sentindo a presença protetora de Bianca e Teresa. Decidiram esperar juntos, tentando manter a calma, mas a tensão era palpável. Eles sabiam que Pedro não se entregaria facilmente e que ainda corriam perigo. No início da tarde, receberam uma ligação do delegado. "Senhor Mário, senhorita Bruna, encontramos mais provas no depósito e estamos emitindo um mandado de prisão para Pedro. Vamos protegê-los enquanto isso", disse o delegado, de forma firme e segura. "Obrigado, delegado. Estaremos aqui aguardando suas instruções", respondeu Mário, aliviado. Pouco tempo depois, Pedro apareceu na casa de Bruna, aparentemente despreocupado. Ele bateu na porta e Bruna, com o coração acelerado, atendeu. "Bruna, você está bem?" perguntou Pedro, com um sorriso que agora parecia ameaçador. "Sim, Pedro. Estou bem", respondeu Bruna, tentando manter a calma. "Entre, por favor." Pedro entrou e, enquanto olhava ao redor, Mário surgiu da sala ao lado, encarando-o com um olhar determinado. "Pedro, precisamos conversar", disse Mário, em um tom sério.
Claro, senhor Mário. Sobre o que seria? Perguntou Pedro, tentando manter a compostura. Antes que Mário pudesse responder, a polícia chegou com sirene soando ao longe. Pedro, percebendo o que estava acontecendo, tentou fugir, mas os policiais rapidamente o cercaram e o prenderam. Você me traiu, Bruna! Gritou Pedro, enquanto era levado pelos policiais. Isso não vai ficar assim. É o fim da linha para você, Pedro, disse o delegado, algemando-o. Bruna e Mário assistiram enquanto Pedro era levado para a delegacia. A sensação de alívio e justiça finalmente os envolveu. Sentiam que, finalmente, as almas de Bianca e Teresa poderiam descansar em paz. Nos dias seguintes, a notícia sobre a prisão de Pedro e a descoberta da fortuna das gêmeas se espalhou rapidamente pela cidade. Bruna e Mário foram tratados como heróis, recebendo apoio e carinho da comunidade. Um dia, enquanto caminhavam pelo parque onde Bianca e Teresa costumavam brincar quando crianças, Bruna e Mário sentiram uma leve brisa, como um abraço invisível. Sabe, Mário, acho que elas estão felizes agora, disse Bruna, olhando para o céu. Tenho certeza disso, minha querida. Elas estão em paz, sabendo que fizemos a coisa certa, respondeu Mário, com um sorriso tranquilo. Com a fortuna recuperada, Bruna decidiu usar parte do dinheiro para melhorar a comunidade e ajudar outras crianças que, como Bianca e Teresa, precisavam de um lar amoroso. Ela fundou um centro comunitário em homenagem às duas irmãs, onde crianças poderiam aprender, brincar e crescer em um ambiente seguro e acolhedor. Mário, por sua vez, encontrou um novo propósito ao lado de Bruna, ajudando-a com o centro comunitário e compartilhando sua sabedoria e experiência com as novas gerações. Juntos, eles mantiveram viva a memória de Bianca e Teresa, transformando a dor do passado em esperança para o futuro. E assim, Mário e Bruna seguiram suas vidas, unidos pelo amor e pela lembrança das duas irmãs que, mesmo separadas, conseguiram reunir suas famílias e deixar um legado de amor e coragem. Pedro foi levado para a prisão, onde seria julgado por seus crimes. Inicialmente, ele tentou manter uma postura arrogante e confiante, acreditando que, de alguma forma, conseguiria escapar das consequências. No entanto, logo ele começou a perceber que algo estava muito errado. Na primeira noite na cela, Pedro ouviu sussurros. Eles pareciam flutuar ao seu redor como um vento gelado, palavras indistinguíveis que faziam sua pele arrepiar. Ele se levantou de sua cama estreita e olhou ao redor, mas não viu ninguém. O coração começou a bater mais rápido e ele tentou se convencer de que era apenas sua imaginação. Deve ser o cansaço, murmurou para si mesmo, tentando encontrar consolo. Mas as noites seguintes foram ainda piores. Os sussurros se intensificaram, e Pedro começou a ver sombras se movendo nas paredes de sua cela. Às vezes, ele sentia uma presença fria e opressora ao seu lado, como se alguém estivesse observando-o de perto. Seu sono foi se tornando cada vez mais fragmentado e perturbado. Durante o dia, Pedro tentava falar com os outros presos sobre o que estava acontecendo, mas ninguém o levava a sério. Pelo contrário, eles começaram a rir e zombar dele, chamando-o de louco. Ei, Pedro, viu algum fantasma ultimamente? Provocava um dos presos, arrancando gargalhadas dos outros. Pedro tentava ignorar as provocações, mas a tensão estava crescendo dentro dele. Ele sabia que algo estava muito errado, algo ligado às gêmeas Bianca e Teresa. Suas noites se tornaram insuportáveis, com as visões e os sussurros tornando-se cada vez mais vívidos e aterrorizantes. Uma noite, Pedro acordou suando frio. Ele viu, claramente, as figuras de Bianca e Teresa na cela, olhando para ele com expressões severas. Ele piscou, esfregou os olhos, mas as figuras pareciam continuar lá, fixas nele. Vocês não são reais, e isso é impossível. Gritou Pedro, tentando afastar a visão. Mas as figuras continuaram a se aproximar, os rostos pálidos e os olhos fixos nele.
Pedro sentiu uma onda de frio atravessar seu corpo, paralisando-o de medo. Por que fez isso conosco, Pedro? Sussurrou a figura de Bianca, sua voz ecoando na pequena cela. Você pagará por seus crimes, disse Teresa, com um tom de voz que fez o coração de Pedro congelar. Pedro se encolheu no canto da cela, tremendo incontrolavelmente. Os outros presos ouviram seus gritos e vieram até a porta, observando com diversão. O que está acontecendo, Pedro? Está vendo fantasmas de novo? Zombou um deles, enquanto os outros riam. A situação de Pedro continuou a se deteriorar. Ele perdeu peso rapidamente, com os olhos fundos e a aparência pálida, como se a vida estivesse sendo drenada dele. As visitas das figuras de Bianca e Teresa se tornaram uma constante, e Pedro passou a ter medo de fechar os olhos, temendo o que veria quando os abrisse. Os guardas da prisão começaram a notar a mudança em Pedro. Eles também riam de sua condição, achando que ele estava perdendo a sanidade. Olha só para ele. O grande Pedro, reduzido a isso, comentou um dos guardas, balançando a cabeça. Pedro tentou contar sua história a qualquer um que ouvisse, mas todos continuavam a zombar dele. Ele era o louco da prisão, atormentado por visões e perdido em seu próprio inferno pessoal. Certa manhã, após uma noite particularmente terrível, Pedro foi encontrado encolhido em um canto de sua cela, murmurando palavras incoerentes. Sua mente havia se quebrado completamente, e ele foi transferido para a ala psiquiátrica da prisão. Lá, ele passaria o resto de seus dias preso em um ciclo interminável de medo e alucinações, sempre ouvindo sussurros e sentindo presenças que ninguém mais via. E assim, Pedro pagou por seus crimes de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Assombrado por aquilo que ele acreditava ser as gêmeas que ele havia traído, ele foi deixado para sofrer em uma prisão dentro de sua própria mente, enquanto os risos e zombarias dos outros prisioneiros ecoavam pelos corredores, uma lembrança constante de sua queda. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.